A gente teve recentemente uma entrevista do Lula, né? Logo quando ele saiu ali do hospital, e ele falou que o único problema que o Brasil tem é a taxa de juros, né? Ele falou que ele não tem ninguém no mercado mais responsável do que ele fiscalmente, e o único problema do Brasil é a taxa de juros. Bom, logicamente, o que você deduz é que esse é o problema que ele quer resolver. Então, o próximo presidente aí do Banco Central é uma pessoa que, como o Faria já colocou aqui, tem uma desconfiança sobre o trabalho dele. Cenários para 2025 em relação ao Banco Central. Acho que o Roberto Campos Neto está deixando ali, já deixou contratado, né, um aumento ali da taxa de juros. O que pode ser esperado ali do Banco Central? Porque o Galípolo vai ficar numa situação em fazer o que o presidente Lula está dizendo que tem que ser feito, que é resolver o problema do Brasil seria baixar essa taxa de juros. Isso está claro que é o que ele considera como solução para o problema, né? E a gente tem do outro lado essa questão do mercado esperando o controle da inflação, e aí o remédio que se tem é a taxa de juros. O que vocês estão esperando aí do Galípolo e do Banco Central para 2025? Eu concordo com o presidente Lula. O problema do Brasil é a taxa, mas não se baixa na canetada. Né? Nesse ponto ele está certo, mas onde está a credibilidade e as medidas? Mas realmente a taxa está extremamente elevada, né? A gente projeta uma Selic em torno de 16, não sei se vai ser muito mais do que isso, porque também vai chegar um ponto que vai sufocar. A Dilma foi 14,25, hein? Que é o contratado aí pelo Copom, sendo que o mercado já está pedindo não 1% em janeiro, está pedindo 1,5% em janeiro. Quer dizer, mais do que está prometido. Então, para onde vai é muito difícil, porque quando começa um ciclo de alta de juros, a gente só sabe de uma coisa. A nossa recomendação da consultoria é essa, inclusive para os clientes que são institucionais, os fundos. Não dá para adivinhar até onde vai. Né? O modelo nosso, o juro, está em tendência de alta e, olha, você vai operar contra uma mega tendência de alta. Quando o Banco Central parar de subir juro, talvez a gente possa ver reversões de tendência. Enquanto isso, a tendência do juro é de alta, mesmo porque o juro da Treasury pode ir para um patamar um pouco mais alto. Então, assim, primeiro, o Banco Central vai ser obrigado a subir juros. Eu até essa semana fiz uma analogia aí. Você não trabalha com a possibilidade de um cavalo de pau aí no que o Banco Central tem feito até agora? Então, se você pega a ata, lê a ata, você fala, não pode ter um cavalo de pau. Todo mundo votou para isso. 5 membros do Copom que vão continuar votaram para isso, que o objetivo é colocar a inflação no centro da meta. Os outros 4 votaram, como é que é? 5 votaram, não, 4 votaram, né? Hoje tem 4, né, do Lula. Os outros 3 que vão entrar foram sabatinados e estão concordando com isso. Então houve uma unanimidade de colocar a Selic lá em cima e combater isso. Agora, uma outra questão, que até a gente colocou no relatório, isso até viralizou um pouco, é que o governo está fazendo, o BC está entrando no jogo do caça-marmota, né? Então o governo pega a marreta, né? O BC pega a marreta, bate na cabeça do dólar, vou fazer leilão de dólar, porque aí o dólar vai cair. O que acontece automaticamente? Essa marmota aparece em outro buraco, né? Aquele guacamole, né? Aquele jogo conhecido nos Estados Unidos. Acertou o dólar, beleza. Aí o dólar, na hora, cai até 2%. Aí olha pro juro? Na hora o juro estoura. Mas na hora o juro vai estourar. Porque o sistema, ele é de vaso comunicante. E só tem 3 ativos no Brasil, que é dólar, juro e bolsa. Se você é o gestor de um fundo, acha, olha, a coisa não está bem, eu vou comprar dólar para fazer um hedge. Olha, o dólar no hedge não funciona, porque o BC vai e bate. Então eu vou para o juro. Então, quanto mais essa política continuar, pior é. E aí a gente já viu aí quase 6 bilhões de dólares de leilão do pronto. Isso na sexta, na segunda e na terça. Isso não chega a 2%, né? 1,7% por aí do total das reservas. Isso não vai dar certo. Ele não tem reserva suficiente para poder bancar este jogo. Então, em algum momento, e só para lembrar, o Ilan, quando era presidente do BC, em junho de 2018, o dólar bateu 3,97. Aí o Ilan falou, tá muito alto, né? Vamos fazer 20 bilhões de dólares de swap em 15 dias. E lá foi o BC
botou 20 bi de dólares. E o dólar cai de 3,97 para 3,67. Mas, no início de julho, depois que acabou, 3,93. Voltou tudo. Então, não vai adiantar, porque o problema não é... Você vai dizer o seguinte, não, mas hoje tem saída de dólar, então faz leilão com recompra. Não adianta fazer pronto. O problema é fiscal. Então, o BC, ele tem, nesse momento, quer dizer, o que é a dominância? Você tem a dominância monetária, que é a ação do BC subir juro, baixar juro, controlar a inflação e, consequentemente, a moeda. E você tem a dominância fiscal, onde você pode até subir o juro, mas a percepção é que o fiscal é que tem que resolver o problema. Então, quanto mais você sobe o juro, de uma certa forma, você piora a dinâmica da dívida. Eu acho que é difícil a gente passar muito dos 16, porque aí a economia vai entrar numa espiral muito negativa, mas pode, né? Porque se for inflação de 6, juro 16, a gente tá falando de juro real de 10. É muito... Aí o PIB é de 2, vamos falar assim, 8 de real, 8 sobre 80, precisava de um superávit de 6,5. Muita coisa. E o governo fala, não, mas peraí, eu tenho um arcabouço. Que vai chegar a 0,5% em 26. Pô, mas você precisa de 6,5 hoje. Mas eu tenho um arcabouço. Então, assim, o governo troca um sistema que funcionava relativamente bem, que era o teto, aliás, um teto que tinha sido furado pelo Fundeb e outras coisas mais, por um negócio que, quanto mais você arrecada, e mais, é importante também lembrar, nós, nesse ano, a receita tributária está crescendo 10% acima da inflação. Então, não é falta de receita, não, está crescendo 10% acima da inflação. É muita receita. É muita receita, então não pode reclamar. Mas se não tem limite do gasto de saúde e educação, a receita sobe 10, a despesa vai... Então, assim, e não querem travar isso. Então, a situação realmente é bastante complicada, o BC não tem muito o que fazer. Então, ponto 1, talvez a Selic não passa muito de 16, pode até passar, mas vai chegar um ponto que não vai adiantar tanto, você vai botar um juro real tão absurdo que vai começar a inviabilizar. A inflação vai subir, difícil também falar para que nível que vai. A gente, em junho, falou também no nosso relatório, analisando os índices de confiança, PMI, GV e tudo, olha, o pico do PIB do Brasil está acontecendo. E, de fato, a gente está vendo aí o PIB já perdendo fôlego. Ainda não perdeu tanto fôlego, mas já foi um PIB trimestre mais baixo. Então, a gente tinha a visão que a inflação ia subir. A gente tinha a visão lá em junho que o PIB do Brasil já estava no pico. Essas foram acertos nossos. Agora, como começa a bater na economia, tanto que provavelmente aí, nos próximos dias, pelo nosso modelo da Wagner, a Bolsa de Valores vai entrar numa tendência de baixa de longo prazo, que até então ela vinha, desde o início do corte de juros do Copom, numa tendência de alta, mas ela já deve reverter para baixa de longo prazo, porque não tem como resistir. Então, a gente imagina que o Banco Central não tem tanto o que fazer. Atuar no dólar só se tiver uma disfuncionalidade, ou seja, não tem dinheiro naquele momento que alguém quer fazer uma remessa, e você vai e entra com um leilão de linha. Mas só atuar em disfuncionalidade, porque se for para atuar para derrubar a taxa, esquece. Então, sobra o que ele pode fazer. O Cerise deu também, o Pedro Cerise deu algumas sugestões no programa anterior, da questão de travar um pouco o crédito. Ok, poderiam ser outras medidas, mas das ferramentas tradicional, que é juro, vai ter um limite para ele atuar, provavelmente, sob pena da situação piorar mais ainda, né? Ouvindo vocês falarem, parece que o Brasil, Josué, é tipo uma empresa completamente endividada, alavancada, que toma dinheiro para investir, para crescer e cresce pouco, gasta mal e se endivida ainda mais. E, ao mesmo tempo, não para de emitir dívida. E acho que tem muita gente no mercado que gosta do IPCA mais 7, IPCA mais 8, sei lá, IPCA mais quanto que vai ser daqui uma semana, né? Mas faz sentido você emprestar dinheiro. O que faz mais sentido, né? Investir em ações, a gente vai entrar no outro tópico aqui, mas assim, investir em ações de empresas que podem sobreviver ou comprar dívida de um país que está caminhando pro precipício, né? Esse 7% mais IPCA é atrativo? Assim, a minha leitura é que é um patamar exacerbado e que, historicamente, vimos poucas vezes. Acredito que tenha sido
acima de 7% real, foi 2% do tempo na história que a gente viu, desde que a gente civilizou a situação cambial ali com o tripé macroeconômico na virada do milênio, tá? Então, acho que tem algumas oportunidades para carregar, porque é muito juro, né? Muito juro. Mas tem a volatilidade da marcação a mercado, porque agora a gente está num momento de extremo estresse, tá? Mas pelo menos está carregando inflação, né? Então, o juro real me pareceu algo interessante, principalmente no patamar atual. E a bolsa, num pensamento mais derivado disso, se a gente cair na dominância fiscal, vai ser o ativo real no final do dia, entendeu? Então, acaba... Só que vai apanhar que nem um cão, mas no curto prazo. Mas ainda assim vai ser um caminho para se debelar. Agora, eu gostei muito da explicação que foi dada em relação à postura do BC em 2025, eu concordo. E em relação à atuação que ele tem feito, na minha concepção, tem sido contraproducente o que ele tem feito. E, claro, ele precisa atuar para mostrar... Talvez ele tenha até feito da maneira correta, mas deu errado, né? Que ele mostrou assim, eu preciso dar o choque monetário e depois vim com... Ele não interveio até com o Copom. Ele veio o Copom e depois interveio, para não mostrar que ele estaria fazendo um reflexo do outro. Então foi uma sensação positiva, mas deu errado. Deu errado, porque daí já veio quando não vai desidratar a medida fiscal que já era insuficiente. Putz, grilo. Mas assim, vai nesse ciclo vicioso, né? Então ele atuar sobre o câmbio se torna um pouco contraproducente, no sentido de que ele vai queimar reserva. Por exemplo, em dezembro ele já torrou mais de 12 bilhões de dólares. A última vez que ele torrou tanto dinheiro em um só mês foi no início da pandemia. Mas bem ou mal, metade disso é leilão de recompra. Leilão de recompra, tudo bem. Mas note que ele atuava e o negócio voltava para cima. Tudo bem, você poderia falar, mas se ele não tivesse atuado, ele ia estar muito mais alto. É uma interpretação possível. Minha interpretação, entretanto, é de que começa a ficar um pouco contraproducente. Na medida em que a gente tem reservas robustas lá fora, por conta da herança de uma formação de reservas, começou lá no boom de commodities, na primeira década do século, e vem, então, agora nesses 360, agora 350, né, que torrou 12, mas 350 é um seguro contra crises. Um terço já está comprometido em swap, né? Daí um terço está comprometido, daí ele vai torrando, e daí, assim, então você está queimando seu seguro e não está dando efeito. A percepção é o contrário, então começa a ser contraproducente. Então, a dinâmica começa a ser um pouco perversa. Por isso que a minha interpretação é de que, talvez ele esteja queimando aí munição à toa, né? E ele não tem escolha a não ser apertar a política monetária. No auge da Dilma, me corrija se eu estiver errado, mas acredito que o mercado precificou 17,25% de Selic. Acho que foi. E daí chegou a 14,25%. Aqui a gente já está beijando esse patamar e ele já contratou os 14,25%. Acredito que ele vai além disso. Acredito que ele não pode parar nos 14,25%. Ele vai ter que dar um pouquinho, ainda que seja pouco, se ele leve para 16%. No meio do caminho vai acontecer muita coisa, né? Tem muita coisa. Isso aqui não é parado no tempo, né? As coisas vão fluindo ao longo do tempo. Mas me parece que ele vai ter que dar mais um pouco. E ele não tem... Se ele fizer o contrário, daí a gente vai ter a saída do Erdogan. Exatamente. Da Turquia, que daí vai resolver pela inflação. O mercado vai entender dessa maneira e daí a gente perde o câmbio. E daí é que a gente falou. Vai rápido. Aí só uma pergunta, Matheus. Nós vamos jogar o plano real no lixo? É a pergunta. 30 Vão anos de plano aceitar real. isso? O brasileiro vai aceitar isso? Eu até brinquei, estava conversando com você, né, sobre exatamente esse tema que parecia que a gente está começando a perder o real, definitivamente morreu com 30 anos, pobre real, jovem. E da última vez, o Brasil sempre, historicamente, teve, nessa nova república que a gente vive, teve projetos reformistas e projetos de continuidade mais populistas, né? A gente teve já a eleição de projeto reformista. Um clássico, né, que foi justamente do Plano Real, o FHC, que foi o ministro da Fazenda que montou a equipe do Pedro Malan, que foi responsável pelo plano. Aí teve os nomes famosos de economistas que se consagraram com essa conquista brasileira. A vida do real nos trouxe um governo reformista de verdade, né? Claro, a gente pode discutir aqui a história do FHC, ele era um cara de centro-esquerda, sempre foi, mas o ambiente da década de 90 o forçou, por conta do consenso de Washington, a ter um governo. Tanto que a esquerda falava que ele era neoliberal. Exatamente. Tá? Então, não tem o que discutir. Então, o governo dele, podemos dizer que foi mais centro-direita. Sobretudo né? Por conta justamente do momento, né? Ele mostrava ser pragmático. Então, esse pragmatismo alinhado ao reformismo, que é o que a gente pode olhar para 2026. Então,
A vida do real foi a eleição desse projeto, a morte dele vai ser a eleição dele. Acredito que não acredito que vão matar o real, tá? Só que é uma ilustração para mostrar que é grave a situação. O Tá? caminho do Erdogan no final A seria lira isso. turca explodiu, entendeu? O que vocês colocam como morte do real, pra ficar claro aí pro pessoal, é a volta da inflação. É resolver o problema pela inflação e daí você estoura o câmbio, que nem aconteceu na Turquia. O câmbio na época do real, eu lembro bem, era 0,85 $1. 85 centavos de real $1. Quando entrou o plano Quando real, entrou né? o plano real, era abaixo de 1. Obviamente, depois lá em 89, por causa daquelas questões todas que aconteceram com isso da Ásia, a moratória de Minas, isso aí jogou o câmbio lá para quase 2 por aí na hora, né? Mas ele era abaixo disso, a âncora era o câmbio. Né? Depois entrou em 21 de junho de 99 e o Armínio Fraga falou, regime de meta de inflação, câmbio flutuante, que é o tripé, né? Câmbio, meta de inflação e fiscal. Então nós vamos implodir isso. O brasileiro vai aceitar passivamente isso. Então o que o mercado financeiro está falando assim, pessoal, acordem. O dólar foi para 5,80 e Brasília não se mexeu. Está 6,20, 6,50, sei lá. Quando que Brasília vai se mexer? Que nível que vai se mexer? Porque senão nós vamos perder ou ferir gravemente um instrumento de estabilização que foi o plano real. E talvez exista um marasmo no interior do Congresso que servia como uma salvaguarda de última instância ali, né, para esse tipo de medida. Existe um certo marasmo porque está em transição de poder dentro do Congresso também, né? A gente está vindo de 4 anos de Lira na Câmara, do Pacheco também, que havia uma dinâmica ali dos dois, está sendo alterada, é natural que isso aconteça. Né? Então, entre o Hugo Mota, entre o Davi Alcolumbre no Senado, muda essa dinâmica e existe ali a dinâmica das negociações de como vai ser cada coisa, quem vai estar na mesa, quem vai ser o terceiro vice-presidente, né? Exatamente. Então, a vice-diretoria, enfim, vai definir as bancadas, as comissões e a reforma ministerial posteriormente. Então, tem um certo marasmo dos trabalhos. Então, a salvaguarda de última instância que vinha atuando, né? Atuou ao longo da pandemia também, para zelar por esse equilíbrio muito sutil que existe no câmbio brasileiro, que é essa moeda mais exótica. Ele parece distante, né? Não parece que ele está atuando da forma correta. Vamos ver, essa semana, vocês provavelmente que estão nos ouvindo, já passou a semana, já vai ter aprovado ou não tudo que precisa ser aprovado nesses últimos dias, né? Então, é um pouco numa fase de transição que a gente está passando que dificulta. Mas a perda da moeda, ou a morte do real que eu mencionei, é essa desvalorização que pode ser de 90% assim, rapidamente. Que é como aconteceu com a lira turca. Exatamente. É aquilo também, né? A primeira preocupação de um político é a eleição, a segunda a reeleição e a terceira é qualquer coisa que tá bem longe dessas duas, né? Que ninguém sabe qual é. Thomas Sowell costuma falar isso daí, né? Esperar uma grande reação também no momento de eleição de políticos. Mas o que seria uma reação do Congresso ali esperada de quais seriam os freios possíveis que o Congresso poderia dar no governo dessa trajetória que a gente está vendo? O que seria algo que falasse, pô, o Congresso acordou, a gente está vendo alguma reação da classe política? Bom, primeiro eu acho que a gente vai ter que esperar literalmente o carnaval, que é início de março, né? Porque vai ter a mudança da presidência da Câmara, do Senado, essa história toda que o Matheus falou e tudo. E daí a Selic já vai estar em 14,25%. Então assim, e o dólar a gente não sabe, né? Não tem ideia, né? Pode ser muito mais do que isso. A gente começou a ficar realmente pessimista com o dólar, como eu falei, naqueles 5,30 lá, daquela fatídica reunião lá de junho. Desde então a gente está preocupado em comprar dólar, vender pouco e comprar mais. Hoje não pode ter medo de ter, porque a gente não sabe para onde vai. Então realmente o dólar passou a ser algo importante para quem precisa de ter dólar. O que pode acontecer? Vai ter alguma reforma ministerial para dar algum poder a mais aí para algum partido e... O que mais? E com isso fazer algum pacote aí que possa endurecer mais algumas regras, como o Haddad está prometendo. Eu já vi uma certa expectativa que eu tinha de que ele pudesse endurecer as medidas apresentadas. E não tá, né? O que ele mostrou de endurecimento adicional do orçamento para 2025 também foi dispensado pelo governo já, então não vai ter isso. Não vai ter. A CMO abandonou a ideia de mirar o centro da meta até o relatório trimestral de setembro. Bimestral de setembro. Né? Não deu. Não deu. Então, não foi por aí. Acho que vamos começar, né? Eu acho que para começo de conversa, o governo precisa aprovar essas medidas. Aprovando essas medidas do orçamento, aprovando o orçamento, ele vai ter que trabalhar em medidas adicionais. Essas medidas adicionais vão estar
terão que estar casadas com a reforma ministerial que ele vai fazer. E essa reforma ministerial já vai ser cacifada pelo Congresso que está sendo, né, formado ali nas lideranças, com possivelmente o endurecimento dessas regras para recuperar a credibilidade. Isso pode ser, né? Eu não estou falando que será, tá? Mas isso aqui são alternativas que poderiam fazer com que houvesse uma recuperação de credibilidade, né? Que o Congresso pudesse ajudar na recuperação de credibilidade que o governo caprichosamente perdeu ao longo dos últimos meses e semanas, principalmente, né? Desde a apresentação desse pacote de contenção de crescimento dos gastos, porque não é corte de gastos, é contenção do crescimento dos gastos. Você esperava crescer tanto, cresce menos que tanto, e, portanto, a diferença é essa economia aí que eles colocaram. Né? Que sequer a economia que todas, que eles falam 70 bi em 2 anos, é mais talvez próximo de menos, 50 ali, por ali. São algumas alternativas. Um caminho que foi aventado, inclusive, aqui, era o Lula mesmo fazer uma espécie de carta aos brasileiros 2.0. Que poderia ser, não que seja, tá? Vocês devem se lembrar quando o Lula foi eleito a primeira vez, para ele acalmar o mercado, ele fez a carta aos brasileiros. O que seria isso? Talvez um pronunciamento, ou talvez mesmo uma escrita, mesmo carta, em que ele fala assim, 2 anos do meu terceiro mandato, que eu espero para os próximos 2 anos, e daí ressalta a importância da credibilidade fiscal, coloca já algumas medidas que ele tem trabalhado. Daí coloca a caneta na mão do Rogério Seron, que é o nosso secretário de Tesouro, e que é uma pessoa competente dentro da equipe econômica. Aliás, ele tem um quadro, né, que é não gaste mais do que você arrecada, na sala dele, que é da lei de responsabilidade fiscal, né, então ele não tirou o quadro, isso é super importante. Obrigado por não ter retirado o quadro. Mas talvez isso possa fazer com que haja uma reancoragem. Mas é difícil ser construtivo diante de tanta volatilidade política que vimos ao longo das últimas semanas e um certo tom de revanchismo dessa ala política petista ideologizada. Tá? E isso me deixa um pouco mais pessimista nesse sentido de medidas que sejam duras. E por isso que eu acho que talvez essa ponte para 2026, que eu acredito ainda que seja um caso, seja esburacada mesmo. Não é recapeada que nem a do Ricardo Nunes, né? Tá recapeando a cidade inteira. Não é esburacada mesmo, de cidade do interior, lá longe, e um pouco mais difícil. Né? O ponto positivo, respondendo à questão das ações que você tinha mencionado, o pessoal que está olhando para 2025, o nível que a gente parte para 2025 é muito baixo, é deprimente. A gente entra em 2024 super otimista. Bolsa 134 mil pontos, dólar ali abaixo de 5, salvo engano, na transição ali na virada do ano, talvez um pouco acima, agora eu não me recordo. Um pouco abaixo. E expectativa de corte de juros aqui, corte de juros dos Estados Unidos, até de maneira violenta, vocês lembram? Teve o tweet do Bill Ackman em outubro, teve uma reversão dos yields dos Estados Unidos, todo mundo esperava 7 cortes de juros dos Estados Unidos. Então entra num pico de otimismo em 2024. Hoje a gente está totalmente diferente. Então, no relativo, para a gente ter uma surpresa positiva que melhore minimamente o ambiente em prol desses ativos de risco, é mais fácil frente ao que a gente tinha antes. Então, qualquer notícia positiva, tá tão baixo, tá tão triste a situação, qualquer notícia positiva já pode fazer um efeito proporcional em percentual melhor do que a gente está partindo agora. Então, isso pode ser uma coisa para se olhar em termos de ação, porque está muito barato. A gente tem visto. Quem é o comprador marginal? São as próprias empresas, cara. Não tem comprador marginal, são as empresas, porque tu tá tendo resgate nos fundos, a pessoa física tá machucada, calejada absurdamente, então não tem. E o estrangeiro tá querendo comprar a NVIDIA, não tá, né? Tá até movimento super concentrado. E a Argentina também, né? E a Argentina, o Brasil vai substituir a Argentina no patinho feio da América do Sul, não pode ser isso. Então, é um pouco dessa dinâmica que a gente pode estar olhando para 2025. Tá? Mas daí não é mais aquele negócio de, dá para ser um bagulho super legal para o Brasil. Talvez hoje a mediocridade seja o teto, infelizmente, entende? Pelo menos no curto prazo. Daí olhando para 2020, daí no final de 2025 a gente já vai começar a olhar a eleição. Por conta dessa antecipação e por conta do efeito Biden que pode acontecer com o Lula, hein? O efeito Biden com o Lula não é ignorável e esse último problema hospitalar que ele teve é uma coisa a se considerar. Ele é um senhor de idade já, avançado. E, assim, comandar um país como o Brasil, cheio de problema, com mais de 200 milhões de habitantes, gigantesco, para uma pessoa continental, e com essa agenda internacional que ele tem, de né, ser o resgate de multilateralismo da década de 90, lá, etc. Isso é super cansativo para uma pessoa. Então, assim, vai ser questionado, com certeza. O fato dele se reeleito, né, para um 4º mandato em 2026, ele terminaria
com 85 anos. 85 cara. anos. É muita idade para muita uma coisa. pessoa para comandar um país. Isso não significa que as pessoas não possam ultrapassar isso vendo, mas nesse trabalho é pesado. Né? Então o Partido dos Trabalhadores vai ter que estar atento nisso, porque o Joe Biden estava bem até o final de 2023. As primárias democratas, em que, claro, não houve primária quando você está na presidente, mas assim, ele se mostrava firme, ele tinha a candidatura na mão. Teve uma deterioração, para quem tem parente mais velho sabe, já acompanhou, às vezes deteriora muito rápido. Foi o que aconteceu com o Biden no primeiro semestre. Ele chegou no debate com o Trump e passou para aquele papelão, entendeu? E acontece, então existe a chance de um efeito Biden aqui, que vai tornar essa discussão muito acalorada no final de 2025 já. O pessoal vai avaliar isso. A gente está no final de 2024, estamos avaliando a saúde do presidente da República, porque isso é importante, dado que ele se coloca numa situação de príncipe da República. De fato, o presidencialismo brasileiro sempre colocou, né, o presidente como um príncipe do sistema. Foi desnutrido, Marcos Mendes falou sobre isso, né? Foi desnutrido ao longo do tempo, mas ainda é. E principalmente numa personificação do Lula, que ele tem descentralização do poder e comandar as negociações e articulador político, na ausência de um bom articulador político e de uma boa liderança no que tem do resto do partido dele, né? E na frustração que ele vê nas outras lideranças do partido. Você acha que ele não se sente frustrado com a briga toda que acontece o tempo inteiro no interior do partido? Né? Tem aquela piada que contam, né, no interior do Ministério da Fazenda, que a oposição é adversário, o inimigo é o Rui Costa, né? Sendo que o Rui Costa é do PT, o Haddad do PT também. Por mais que o Haddad seja a ala tucana do PT, o pessoal fala, né? O tucano entre os petistas, né? Ou petista entre os tucanos, eu não sei qual seria, mas, enfim, é um pouco dessa dinâmica. Então vai ser colocado na conta. Então, final de 2025 promete também ser já uma antecipação do processo eleitoral de 2026. E o Brasil vai virar um trade eleitoral. O Brasil vai virar um trade eleitoral. E no microeconômico, a gente viu agora resultados muito bons e que vão sofrer em 2025, provavelmente. A economia real, na margem, vai piorar, obviamente. Então você vai ter serviço da dívida mais alto, você vai ter custos maiores por conta da inflação e você vai ter um crescimento de faturamento menor. Então você vai espremer o bottom line das empresas. Então a gente pode colocar na conta aí revisões de lucros para baixo. Com certeza. Então é uma dinâmica um pouco pior. A única coisa é que a gente já parte de patamares muito depreciados. Vai ter revisão um pouco agora nos múltiplos, mas ainda assim, patamares muito depreciados. É um pouco do que eu tenho olhado, respondendo também aquela sua questão. Se você gostou desse corte, certamente vai gostar do episódio completo. Então, clica aqui que você pode assistir ele na íntegra. Ou então, você pode clicar nesse vídeo e ver mais um corte desse episódio. Até a próxima!